Olá, então agora vamos aprender sobre os laços de repetição no Python. Laços de repetição eles são muito úteis para quando a gente quer fazer um código repetidas vezes, mas não queremos ficar repetindo esse código várias vezes. Então, um exemplo disso poderia ser, por exemplo, se eu quero um código que vai fazer a soma de todos os números de 1 a 10. Então, eu poderia começar igualando ele a 0 e fazendo com que soma é igual a soma mais 1, soma é igual a soma mais 2, soma é igual a soma mais 3, e assim por diante, até chegarmos em 10. Então, vamos ter algo mais ou menos assim. E se a gente rodar esse código, o nosso resultado vai ser 55. Mas uma forma melhor de fazer isso seria utilizando um laço de repetição for. Esse laço de repetição ele vai repetir por uma quantidade limitada de vezes em que nós vamos determinar. Então, vamos lá. Para fazer um for, nós vamos utilizar a sintaxe for. O for é a mesma coisa que o para. Então, seria para o nosso iterador in range, ou seja, no percurso, na distância 10. Ele vai, então, rodar o código dentro do for 10 vezes. Opa, aqui deu um erro porque eu rodei sem nada embaixo. Então, se você não colocar nada dentro do for, ele vai dar um erro. Mas a gente pode printar aqui o iterador para entender o que está acontecendo. O nosso iterador. Aqui, nós vemos então que o nosso iterador começa com o valor 0 e ele vai somando 1 a cada iteração, até chegar em 9. Esse código do for vai rodar 10 vezes, dessa mesma forma que a gente rodou a nossa soma aqui. No entanto, ele vai começar o iterador como 0. Então, temos que nos atentar com isso. O valor de iterador no começo é sempre 0. Então, uma forma melhor de fazer essa soma, ao invés de ficar repetindo o código, seria a gente somar o valor de iterador, já que o iterador vai somar 1 a cada iteração. Então, a gente só precisa fazer com que o nosso valor somado do iterador seja igual ao valor do nosso iterador mais 1. Já que a gente tem aqui que o nosso iterador começa com 0 e a gente quer começar somando 1, então a gente tem que somar 1 no iterador. Vamos ver qual que fica o resultado desse valor somado do iterador? Se a gente, então, somar esse 1 no valor de iterador e printar, nós vamos ter os valores que a gente está somando aqui na nossa soma. E nós podemos, então, fazer esse mesmo código, essa mesma coisa que esse código aqui faz, em menos linhas, fazendo a nossa soma igual a 0 e somando a ela o valor que a gente está colocando no iterador, no valor somado de iterador. Muito bem. Vamos ver agora, então, o que temos de resultado com isso. A gente pode printar a soma e nós vamos ter o mesmo resultado, 55. Porque nós estamos fazendo essa repetição 10 vezes, da mesma forma que nós fizemos aqui, somando 1 a esse valor do iterador que começa em 0 e termina em 9, e colocando no valor da nossa soma. Então, esse código faz a mesma coisa que esse código aqui, porém muito menos linhas e menos chances de a gente acabar errando algum valor aqui no meio. Então, essa é a vantagem dos laços de repetição tipo for. Agora vamos conhecer como é que funciona o laço de repetição while. Esse laço de repetição é normalmente utilizado quando nós não sabemos quantas vezes nós vamos ter que repetir uma ação. Então, aqui, por exemplo, nós sabíamos que tínhamos que repetir 10 vezes para atingir o mesmo resultado que esse código aqui. Mas no while podemos fazer algo, por exemplo, como o while true, que faz com que esse código execute infinitamente. Então, por exemplo, se eu imprimir na tela olá dentro de um while true, nós vamos ter infinitas
infinitos prints de olá e ele vai continuar até com que eu mande ele parar. Então, clicando aqui, a gente manda ele parar. E podemos aqui limpar os resultados. Então, o while true, ele sempre tem que estar acompanhado de uma condição de parada. Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos fazer uma soma de valores de entrada do usuário. Então, para isso, a gente vai receber um valor de entrada. Vai ter um inteiro input. E nós queremos continuar somando esse valor de entrada até que esse valor seja negativo. Então, para isso, a gente vai fazer o valor somado igual que zero. Esse valor somado tem que ficar fora do while true. Não, cada vez que a gente rodar esse código, cada nova iteração, ele vai zerar o valor somado. E não é isso que a gente quer. A gente quer que no valor somado seja acrescentado o valor que ele já tem, mais o valor de entrada do usuário. E nós podemos, então, printar o valor somado atual e colocamos o nosso valor somado. Com isso, então, nós vamos ter uma entrada de input. Nós podemos continuar digitando valores aqui infinitamente e ele não vai nos interromper. Mas nós queremos que esse código seja interrompido quando o valor de entrada for menor do que zero, ou seja, for um valor negativo. Então, a gente pode fazer essa verificação dentro do while true, usando as condicionais de if. Então, if o valor de entrada, se o valor de entrada for menor do que zero, isso significa que ele é um valor negativo, nós vamos quebrar esse laço de repetição. Quebrar em inglês é break. Então, é isso que nós vamos botar aqui. Nós vamos parar o laço de repetição, quebrando ele. E o que vai acontecer depois que o laço de repetição é quebrado? Tudo que está embaixo desse break não é mais executado. Então, nós não somamos esse valor no valor somado. Podemos, então, ver o que acontece aqui. Então, se eu botar o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nós chegamos no valor que a gente tinha calculado antes com o for, que é o 55. Se eu quiser parar aqui, eu posso botar o menos 1, menos 2, qualquer valor negativo, menor do que zero. E nós vamos interromper o nosso while true. E ele vai quebrar aqui e não vai mais executar os códigos que estão embaixo do break. É assim que o while funciona. Então, meninas, gostaram dos conteúdos? Nessas aulas nós aprendemos como receber dados dos usuários pelo Python, como utilizar variáveis, laços de repetição e operadores de comparação relacionais e aritméticos. Python é uma ferramenta muito poderosa e nós vamos continuar utilizando ela ao longo de vários eixos dentro do Estimulando Futuros. E para treinar e aprofundar ainda mais esse conteúdo, nós preparamos uma lista de atividades no Manual de Atividades Práticas. Então, boa programação e qualquer dúvida entre em contato.